O Espírito de Cristo que estava nos profetas testifica, nesses Salmos 22, tão claramente e completamente como em qualquer outro lugar do Antigo Testamento, os sofrimentos de Cristo que haviam de vir e a glória que havia de se seguir. Então, sobre ele Davi aqui fala, em Salmos 22, e não sobre si próprio ou sobre qualquer outro homem, mas Davi está falando sobre Cristo. O que primeiro vemos é uma triste reclamação das retratações de Deus. Isso pode ser aplicado a Davi ou qualquer outro filho de Deus. Quando não vemos sinais do favor de Deus, somos pressionados pelo peso da insatisfação, rugindo sob nós, arrasado pelos sofrimentos e terror, e quando clamamos a Deus por alívio seriamente, e nós nos vemos como desamparados por Deus, sem ajuda, desapercebido, clamando por Ele várias vezes, meu Deus, continuando a chorar dia e noite, desejando seriamente, clamando, Senhor, se volte para nós. Veja isto, os abandonos espirituais no espírito são as aflições mais dolorosas para os santos, quando as suas evidências estão embaçadas, como mesmo que andando pela fé, nós somos fracos e não vemos, quando não chega em nós, são suspensas as consolações de Deus, a comunhão com Deus é interrompida, é como sentir os terrores de Deus colocados contra nós. Mas note, até mesmo quando nós estamos reclamando disso, isso na verdade é um bom sinal, porque estamos sentindo um pesar, que o nosso espírito não está sendo consolado por Deus, a sua graça não está chegando a nós, e por isso que nós sentimos, nós gritamos, Deus, meu Deus, estou eu doente? Porque eu sou pobre? Daria motivo então para a gente pensar que não estamos em desgraça por causa do mundo, mas por causa da falta de Deus, porque não sentimos a comunhão com Ele, por isso clamamos, porque me desamparaste. É a linguagem de um coração que na verdade já conhece a felicidade de estar no favor de Deus, de andar com Ele, ser consolado por Ele. Então, meu Deus, o que aconteceu, meu Senhor? Nós lamentamos, porque há retratações de Deus, Ele não está vindo a nós. Então nós, mesmo assim, devemos chamá-lo, meu Deus, continuar chamando como se fosse nosso, mesmo que não estamos sendo respondidos. Quando nós desejamos a fé da garantia, nós devemos viver uma fé de apego. O que é isso? Nós cremos num Deus que garantiu a nós: todos os dias estarei convosco. Então nós podemos nos apegar a esse Deus, mesmo que você não esteja sentindo ou que as graças e os consolos mesmo de Deus, mesmo cessaram de uma forma, não estão chegando a ti ainda. Se apegue, continue se apegando a esse Deus, porque esse vale a pena. Esse não te decepciona, esse não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, mas esse Deus, ele é verdadeiro, real em suas palavras. Ele não mente. Quantas pessoas já mentiram para você? Mas esse Deus não mente. Como quer que seja, Deus ainda é bom e Ele é meu. Diga isso, Ele é meu Deus, meu Deus. Mesmo que esteja sentindo desamparado e Ele tenha acessado o consolo dele, Ele ainda é Deus. Mesmo que Ele me mate, eu ainda confio nele. Mesmo que não me responda imediatamente, eu continuarei orando e esperando, ainda que Ele esteja em silêncio, né? Eu não me silenciarei, ainda que não me responda, Senhor. Continuarei clamando a Ti. Não, mas Tu, meu Deus, não foi o único Senhor que me comprou. O Senhor me tem, por isso eu te chamo, Senhor. Mas isso deve aqui ser aplicado a Cristo, pois primeiramente foram a reclamação de Cristo que Ele derramou a sua alma diante de Deus quando Ele estava na cruz, Mateus 27, 46.
Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Provavelmente Jesus deu continuidade às palavras seguintes, repetindo esses salmos inteiro, esses salmos 22, não em voz alta, mas pode ser para si mesmo. Veja, Cristo em seu sofrimento, ele chorou honestamente ao seu Pai. Pai, me dê o seu favor. Pai, me dê a sua presença. Ele chorou de dia sobre a cruz. Ele chorou de noite quando ele estava em agonia no jardim. Ele ofereceu um choro forte, lágrimas para aquele que era capaz de salvá-lo. Alguma coragem também, Senhor, me dê. Contudo, Deus o tinha abandonado, estava longe de toda ajuda, estava longe de ajudá-lo, ele não o ouviu. Foi disso que mais reclamou Cristo em todos os seus sofrimentos. Jesus foi abandonado pelo Pai. Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. Foi pelo seu conselho determinado, Deus determinou que Cristo fosse crucificado, assassinado, e ele não rendeu a Cristo confortos sensíveis. Por quê? Por que que Deus o abandonou? Agora me fala por quê. Cristo sempre foi o filho obediente. Cristo sempre foi o filho amado do Pai, o filho que nunca pecou, que não havia nada que separasse Cristo de Deus, não havia nada. Não havia nenhuma barreira de pecado que tirasse, que separasse Cristo de Deus o Pai. Então por quê? Por que Deus o abandonou naquele momento que Cristo mais o precisava? Naquele momento que Cristo clamou a Deus, Pai, salva-me. Pai, Deus, por que me desamparaste? Mas por quê? Porque o próprio Jesus, ele foi feito a si mesmo pecado por nós. Então, essa separação que era para ser nossa, nós éramos para ser separados de Deus, entregues à morte, entregues à crucificação, a ira de Deus sobre nós, ela estava sobre Cristo. Então, o Pai colocou a sua presente ira, o descontentamento contra o pecado, que era para vir sobre nós, ele colocou em Cristo. Diz Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas veja que mesmo assim o filho manteve a sua relação com o Pai, porque agora ele estava na cruz, mas era o Filho de Deus e ele o servia. Então, veja o que o Filho de Deus passou por nós, mas o Filho de Deus também nos ensina a ter apego ao Pai, a ter apego, continuar com Ele, não importa a situação, continuar apegado ao Pai, clamando, sabe, é o melhor da nossa escolha, é a melhor escolha que podemos ter, continuar o servindo, clamando. Então veja, ainda que Deus não tivesse ouvido, ainda que não tivesse o ajudado, contudo, o que ele estava pensando de Deus? Ele ainda estava pensando, porém tu és santo, não é injusto, tu és verdadeiro, não é falso, tu, Senhor, é todo prazer meu, não é desagradável, e nenhuma das tuas dispensações ainda que tu não venhas imediatamente para me aliviar, tu me amas, eu sei. Verdadeiramente o Senhor tem um relacionamento comigo e não aprova a iniquidade dos meus perseguidores. Fale isso. Por quê? Porque Deus ele não aprova a iniquidade. Ele não aprova a iniquidade dos seus perseguidores. Ele não concorda com elas, porque ele é infinitamente puro e honrado. Ele se deleita nos cultos do teu povo honrado. O Senhor, nosso Deus, ele ama a ti. Ele ama quando tu o adoras. Por quê? Porque Deus habita entre os louvores. Tu tens prazer, Deus tem prazer em manifestar a sua glória, Deus tem prazer em manifestar a sua graça especial para com o teu povo, aqueles que servem a ti com seus louvores. Ele está pronto, Deus está pronto a receber homenagem tua.
Deus está pronto. Esse é o meu descanso, ele diz, para sempre, que cultuemos a ele, que demos glória a quem merece glória, que é Deus. Ele revela que ele é condescendente. É maravilhoso quando ele recebe adorações dos seus filhos fiéis. Ele é servido por louvor dos anjos, mas ele ainda se agrada muito, muito, muito de habitar entre os louvores do seu povo. E isso pode nos confortar, sabia? Em nossas queixas, que mesmo que Deus pareça oferecer um ouvido surdo a você, Deus ele se agrada muito dos seus louvores. Então, continue louvando porque Deus está se agradando. Continue louvando porque Ele é fiel. Continue louvando pelo que Ele é, mesmo que Ele não responda, mas continue louvando. Porque, gente, Deus Ele habita no meio do seu povo. No meio do seu povo. E o povo de Deus faz o quê? O povo de Deus que vive com um Deus como esse. Quando você vive com uma pessoa que ela é boa, que, sabe, você vê nela bondade, um caráter, uma luz, você vê nessa pessoa. Imagine viver com Deus. Naquela pessoa você já quer louvá-la, sabe, de elogiar, né? Mas o louvor a Deus é diferente porque ninguém é como Ele é, não há outro como tu. Então, o que o povo de Deus vai fazer habitando com Deus? Louvá-lo. Então, olha que incrível. Nós vamos louvar a Deus pelo que Ele é. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O nosso Senhor Jesus, nos seus sofrimentos, tinha o olho para quê? Para a santidade de Deus, para preservar e ampliar a honra dela, para habitar e louvar a sua graça. Então, esse é o nosso conforto. A essa experiência que Cristo teve, que os filhos servos de Deus tiveram nos tempos passados, eles tiveram benefício da oração, eles tiveram benefício da fé. É como dizer em ti confiar aos nossos pais, a ti clamaram e tu o livrastes, portanto tu irás na época devida me libertar. Olha isso, pois nunca qualquer um que tenha confiado em ti teve vergonha dessa esperança. Que maravilhoso! Oh, que maravilhoso saber disso, gente. Que eu sei que eu espero em Deus. E sabe quando você não tá sendo respondida e mesmo assim você é a palavra fala, você não se envergonhará de esperar nesse Deus. Nunca qualquer um que tenha te visto, que tenha visto a Deus, o viu em vão. Nunca qualquer um que confiou em Deus confiou em vão. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo, para com o seu povo como sempre foi. Ele, Deus, era com nossos pais. Então o teu povo é amado por causa dos pais. Romanos 11:28. Quando nós olhamos como Deus se relaciona com seus filhos, com seus servos fiéis, nós temos confiança que esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. E isso é maravilhoso porque se você pensar, o Deus de Abraão foi o que prometeu a Abraão que ele abençoará, que a família dele, nele em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O Cristo ressurreto veio do que? Da raiz de Abraão, essa promessa. Então, olha que grandiosa, sabe? Assim, é que não é pouco, né? Deus fala para você, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, serão felizes por causa da tua raiz. Imagina Deus te fazer essa promessa. Sabe, Cristo veio e nós somos abençoados por esse Cristo. Então é esse Deus que estamos falando, que Ele diz para nós, confie em mim, porque eu sou o mesmo. Não mudei eu. O nosso Senhor Jesus, nos seus sofrimentos, apoiou-se nisto, que todos os pais que eram tipos de Cristo nos seus sofrimentos, como Noé, José, Davi, Jonas, todos eles no tempo certo foram libertados.
e eram tipos da sua exaltação também. Sendo assim, Cristo sabia que ele não seria confundido. Então imagina, Cristo na cruz, dizendo: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mas esse mesmo Cristo, mesmo no seu sofrimento, já enxergava a promessa de Deus, o Pai, que daria todas as nações a Ele, a Cristo, a quem é dado toda autoridade, toda honra, toda glória e todo poder, porque Cristo tem autoridade sobre as nações, Ele as comprou. Todo mundo, toda a terra, todos os povos da terra são de quem? São de Cristo. Os povos da terra não é meu, não é seu, não é de ninguém, mas é de Cristo. Porque a Ele foi dado poder, porque Jesus passou pela cruz. Jesus venceu a morte e com isso, com o sangue dele, formou para Deus um povo, gente de toda tribo, língua e nação, e os constituiu como filhos de Deus. Então, filhos de Deus são o quê? São reis, sacerdotes, povo santo, nação eleita, geração que foi comprada por Cristo e nós somos dele, ele pagou as nossas dívidas. Jesus nos tornou filhos de Deus porque ele sofreu a nossa condenação, dando vida quando ele morreu por nós, mas ele ressurgiu, esse mesmo Cristo, ele é filho de Deus. Esse mesmo Cristo é o primogênito e nós somos os filhos que vieram depois. O quê? Porque Jesus morreu, ele morreu em corpo corruptível, esse corpo de carne, e Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado, um corpo incorruptível para morar com Deus. Isso é maravilhoso.